falar pra vocês é que hoje uma cliente me chamou e ela me contou uma coisa em relação ao relacionamento e eu dei uma ideia pra ela também. E aí, gente, essa cliente, ela me trouxe, né, que ela é casada, no caso, e que ela nunca via o que o marido dela fazia pra ela dentro do relacionamento, até que ela ficou desempregada. E aí ela começou a perceber, né, os movimentos que ela fazia e o quanto ela não valorizava o que o esposo fazia, as contas que ele pagava, né, a real função dele dentro do relacionamento, né? Isso acredito que acontece com muitas de vocês. A gente não valoriza, a gente não consegue ver o que o outro está fazendo, a gente está sempre focado naquilo que a outra pessoa não faz, no que a pessoa não está fazendo, tá? Então, isso é uma das grandes questões, né, que tem dentro dos relacionamentos, que a gente não consegue ver a parte do outro dentro da relação, tá? E aí, ela me trouxe uma questão que ela tá passando por uma dificuldade, né, onde ela está com muitas contas, né, que ela fez dívidas, e aí ela me chamou porque ela tá com essa questão, que ela não consegue pagar, tem umas dívidas que ela fez, né, e que ela não consegue pagar porque ela se programou pra uma coisa e aconteceu outra coisa totalmente diferente do que aquilo que ela tava programada, ela tava muito preocupada com aquilo ali e tudo mais, e ela queria uma ajuda, o que ela podia fazer e tal, energeticamente, tá? E o que eu trouxe pra ela, né? A possibilidade dela contar pro esposo dela aquilo que ela tava vivenciando. E ela tem muito medo de falar pra ele porque ele é muito certo nas contas e tudo mais. E eu entendo esse medo dela. Mas eu trouxe dela amadurecer a ideia de compartilhar com ele a dificuldade. Por quê? Porque isso fortalece o casal. Porque ela precisa entender que eles estão juntos e que eles vão errar e que ela não é perfeita. E ele precisa entender e ela se pôr vulnerável de pedir auxílio pra ele pra resolver aquela questão que ela criou, porque ela programou uma coisa e aquela programa não aconteceu. Então, a importância da gente se pôr vulnerável. E quando ela traz essa dificuldade pra ele, de um lugar de, eu fiz isso, eu sei que eu errei, eu sei que eu me programei pra isso e não aconteceu, mas ela pede auxílio pra ele pra resolver a situação. O que eles poderiam fazer como casal pra resolver aquilo ali, entende? Porque daí, gente, quando ela traz essa coisa de errar, de ser vulnerável, ela sai do lugar da mãe, porque é só a mãe que não erra. Para um filho, a mãe é perfeita, a mãe não erra, não faz nada errado. Entende? E aí ele começa a olhar ela como mulher mesmo, que tem os erros, que tem os defeitos, e ela também se coloca nesse lugar humana de errar, de fazer uma dívida, e isso conecta o casal. E isso desperta o cara pra tentar solucionar aquele problema. Isso motiva. O masculino é solucionador de problema. Entende? Então, vocês têm que ter essa consciência. Obviamente que não é fácil dentro de um relacionamento, né? Depende do relacionamento que tu tem, se colocar nesse lugar, né? Putz, errei. Ninguém gosta de errar, né, gente? Ninguém gosta de falar, que merda, errei, fiz isso, e agora tô nessa situação. Mas é a gente aprender com a nossa humanidade. E ela trazer isso pro relacionamento e mostrar que ela não é a mãe dele, que ela vai errar como mulher, como esposa, né? Como mãe dos filhos. Ela vai errar. E ela pode errar e pode contar com ele também, né? E então isso é importante para quem se relaciona, ter essa consciência de buscar no parceiro aquele amparo, aquele auxílio, aquela ajuda. Porque às vezes o masculino tem uma visão que... Às vezes não, o masculino tem uma visão que o feminino não tem. Então tu tá ali quebrando cabeça, tentando solucionar, tu vai pra pessoa que tá no masculino, pra um homem, e ele te diz, faz isso. E aí tu soluciona.